Nesse vídeo eu vou ensinar para você como fazer o bordado de aplique na bordadeira, 100% na prática. Então vem comigo para o passo a passo. Bordado de aplique ou aplicação é um dos mais pedidos no mundo dos bordados. É uma técnica que poucas pessoas sabem fazer. Difícil não é, mas tem toda uma técnica, um passo a passo que você precisa seguir para que ele fique certinho e perfeito. Então eu vou ensinar para vocês como são os passos que você tem que fazer, mas você tem que pôr em prática para você poder conseguir fazer de maneira correta. Mas antes eu preciso de um favor seu. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e, claro, já dá aquele like no vídeo. Para bordar o aplique, precisamos nos atentar a algumas coisas, começando pela matriz de bordado. A matriz de bordado ela precisa estar configurada de maneira correta e própria para aplicação, para o bordado de aplique. Principalmente a parte das marcações, que é essa parte que a máquina vai parar para a gente colocar o nosso tecido e fazer a nossa aplicação. E se você não sabe criar a matriz de aplique, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do curso onde você vai aprender a criar as suas próprias matrizes de aplique. E aproveitando, eu também vou deixar o link para você baixar essa matriz que vamos utilizar. Assim você vai baixar ela gratuitamente e vai aprender com a gente como bordar. Então, vamos lá! Os materiais que nós vamos utilizar, vamos ter a cola pano, duas tesourinhas, uma sempre de ponta fina e a outra um pouquinho mais quadradinha, chave do bastidor, o próprio bastidor, no nosso caso o 13x18, duas linhas, eu vou utilizar azul e preto, e a gente vai aqui para os tecidos. O que a gente vai utilizar? Retalhos, tá? Então a gente vai ter aqui 3 tipos de retalho, um menorzinho, outro maior e outro assim, 2 pedaços de cada. E o nosso tecido que vai levar o bordado. No meu caso eu estou utilizando um algodão cru. É isso aí, agora que vocês já têm todas as listas, a lista dos materiais que a gente vai utilizar, vamos para o nosso primeiro passo, que é a montagem do nosso bastidor. Eu tô aqui com o meu tecido, o algodão cru, a gente vai utilizar o tamanho 13x18, tá? Então ele já tá aqui cortadinho. Vou pegar o meu bastidor, desmontar ele, parte de cima e de baixo, e a gente vai fazer a montagem. Sempre colocando a parte das aberturas para baixo na superfície onde você vai utilizar. Eu vou colocar o meu aqui. Observa sempre essa setinha que tem aqui ao lado, porque a gente precisa colocar da parte de cima para a mesma direção. Então ela tá aqui do meu lado esquerdo. Vou colocar o meu tecido aqui em cima e vou posicionar a parte de cima do meu bastidor. Tá vendo aqui que ela também tem a mesma setinha? A gente vai colocar ela na mesma direção que a de baixo. Vou encaixar aqui, pressionar no meu bastidor, ajeitar, dou aquela esticadinha para ficar bem retinho. E tá montado. O que a gente faz agora? Utiliza a nossa chavinha e vamos apertar o parafuso do bastidor. Então a gente vem aqui, aperta aqui, segura, dá aquela apertadinha. Não precisa ser muito forte para não espanar o parafuso, mas também não deixa ele solto, tá? Tecido presinho, tá tudo certo. O que a gente vai fazer agora? Já vamos colocá-lo na máquina, que a gente já vai iniciar, já vai começar o bordado. Então vem comigo. Vou colocar aqui, vou passar o meu bastidor aqui por baixo, tá? Com o meu calcador levantado para não pegar agulha. Vou colocar nos encaixes. Abaixo aqui a travinha da máquina e coloquei. Pronto, bastidor colocado. Já tá tudo certo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar a nossa matriz para iniciar o bordado. A minha matriz já tá no meu pendrive. O que a gente vai fazer agora? Abrir ele e selecionar a nossa matriz. Então aqui na nossa máquina eu vou apertar o símbolo do USB. Ele vai abrir todas as matrizes que eu tenho. Eu vou selecionar a que eu quero, que é essa borboleta, e vou dar um definir. Tá vendo que ela já abriu? Já tá tudo certinho. O tamanho tá no 129 milímetros, então ela vai caber dentro do nosso bastidor 13x18. Vou apertar fim da edição, não vou precisar virar ela nem posicionar, então eu vou em bordados. E ela já vai abrir ali onde a gente vai iniciar o nosso bordado.
Primeira coisa que a gente precisa observar, como eu disse antes que a matriz é muito importante, essas aqui são as marcações das aplicações. Pode ver que ela tem vermelho, outra cor e outra cor. Lari, vou usar tudo isso de cores? Não, ela precisa estar em cores diferentes para ela pausar e eu conseguir fazer a aplicação dos nossos tecidos. Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer, a primeira marcação da nossa borboleta. Já tô aqui com o meu primeiro cone, tá, de linha, eu vou utilizar o azul. Lari, precisa ser uma cor específica para utilizar, a cor que tá na máquina? Não. Como depois a primeira cor que eu vou utilizar para fazer o preenchimento é o azul, já me economizo o tempo e vou fazer as marcações de azul mesmo. Vou passar a linha na agulha normalmente, vou deixar o carretel livre atrás para não enroscar e venho fazendo o processo de passagem aqui da linha. Normalmente, tá? Como a gente sempre faz. Passo aqui, ó, embaixo, venho aqui, corto o pedaço e vou apertar para passar. Pronto. Passei a minha linha na agulha. O que a gente vai fazer agora? Colocar para fazer a primeira marcação. Vou abaixar o calcador aqui, ó, e vamos dar um play. Ficou verde, quer dizer que tá tudo certo. Pode fazer a primeira marcação. É isso aí, ó, já me mostrou que eu fiz a primeira marcação, então eu venho aqui, levanto o meu calcador, ficou vermelhinho aqui, então eu posso retirar o meu bastidor. A gente vai levar lá para o outro lado da bancada que a gente vai fazer a primeira parte da nossa aplicação, a primeira aplicação do nosso tecido. Então vem comigo. Ó, eu vou tirar aqui normalmente o meu bastidor. Ó, aperto aqui, venho por trás aqui, ó, retiro e venho aqui para nossa bancada. O que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar e vou retirar essa linha que tá aqui, tá? Porque aí o tecido não vem por cima dela. O que você precisa observar? São duas marcações, tá? Diferentes. Lari, se eu quiser usar um tecido só, pode? Pessoal, não, porque aqui no meio vai o corpinho, né, da borboleta e eu não vou conseguir recortar o tecido. Então, por isso que a gente vai utilizar 2 pedaços de tecido. Vamos lá, vamos fazer aí a aplicação. Eu vou pegar aqui a nossa cola pano e vou fazer, vou colocar ela aqui, tá? Não precisa colocar muito, dá aquela chacoalhadinha nela, ver se a ponta tá com cola e pode ir passando assim, ó, levinho, tá? Isso aqui, pessoal, é só pro tecido não sair fora do lugar, não é isso que vai estar prendendo e segurando o nosso tecido, é a costura, mas a gente vai prender e vai fazer isso. Cuidado com essa linha aqui do meio para você não colocar na outra, tá? Então, você vai pregar assim, ó. Tá vendo que eu não cheguei até a outra? Eu venho, dou aquela apertadinha, esticada, só pra colinha dar aquela seguradinha, mas a gente vai firmar ela na máquina. O seu pedaço de tecido precisa estar maior do que a sua linha, porque depois você vai fazer o recorte. Tá vendo que aqui desapareceu a linha? É dessa forma mesmo. Vou fazer igualzinho aqui do outro lado. Passo um pouquinho de cola, ó, bem de levinho, só para dar aquela segurada. E vou colocar o meu outro pedaço de tecido, ó. Coloco aqui, dou aquela esticadinha para ele ficar bem esticado e pressiono só para a colinha poder segurar. Pronto, fizemos a nossa primeira aplicação. Vamos voltar lá para a máquina, porque agora a próxima marcação é o que vai segurar e prender o meu tecido. Então vamos lá. Vem aqui com cuidado para não enroscar, tá? Abaixa aqui certinho, ó, o tecido e coloca o bastidor da forma que a gente sempre faz. Ó, presinho o bastidor. Vamos lá para a máquina para dar o play aqui para ele começar de novo. Tá vermelhinho aqui, ó, então vou abaixar meu calcador, não vou mudar a cor porque eu ainda vou fazer marcação, então mantenho o azul mesmo e vou dar um ok para ela prender o meu tecido. Observem agora que vai fazer uma marcação igual à primeira, só que essa é para prender o meu tecido que eu acabei de colar. Aqui a máquina já prendeu o nosso tecido cor-de-rosa, então o nosso tecido já tá presinho. O que é o próximo passo?
Aqui na máquina a gente vai observar que agora a gente vai receber, né, no nosso bordado a marcação dos detalhes de dentro das asas. Então ela vai fazer o mesmo processo. Primeiro a marcação, vamos prender o tecido e depois prender ele com a costura. Vamos lá! Fizemos já a nossa segunda marcação dos detalhes de dentro da borboleta. O que a gente vai fazer agora? O mesmo processo com o primeiro tecido, né? O rosa. Só que agora com os outros pedaços em azul. Então eu vou para trás aqui da máquina, levanto o meu calcador e vou retirar o meu bastidor, trazer para a bancada para a gente fazer a aplicação do tecido em cor azul, tá? Então eu tô retirando aqui meu bastidor, vou colocar aqui em cima da bancada. Com o auxílio da nossa tesourinha, eu vou recortar já igual eu fiz da primeira vez. Então já retire essas linhas para não ficar, né, o tecido não ficar por baixo e ficar marcando. Então eu venho aqui, ó, faço aquele recorte bem simples, tá? E vamos fazer a aplicação dos nossos retalhozinhos em azul. Ó, o azul maior, que é dessa aqui, tem uma média de uns 9 centímetros e o outro mais ou menos uns 7, tá? Isso aqui são aqueles retalhos que a gente nunca joga fora. Vamos fazer a mesma coisa, só que agora só dentro dos pedacinhos menores. Então a gente vai pegar a cola pano e vai dar aquela passadinha assim, ó, bem de levinho, tá? Só para não sair do lugar. Então eu passo aqui um pouquinho de cola e venho com o meu primeiro pedaço. Pessoal, lembra de não pegar na outra asinha, tá? No outro pedaço aqui embaixo, senão vai prender os dois tecidos juntos. Venho, dou aquela pressionada e vou fazer igual nas outras 3 partes que sobrou. Bem de levinho. Vou com o meu tecido, ó, coloco assim. Vou aqui pro outro e vou fazer a mesma coisa. Ele fica assim, ó, um por cima do outro, mas a costura vai passar só onde tá a marcação, tá? Então o restante a gente vai conseguir fazer o recorte. Coloco aqui, dou aquela pressionadinha e vou levar novamente para a máquina. Lari, se eu quiser usar um tecido só grandão, pode? Pode, mas lembra que ela vai fazer aquelas marcações, né? Uma, depois a outra, depois a outra. Se você fizer um único tecido, na hora de recortar, vai dar ruim, vai ficar ruim para você cortar. Então faz os retalhos, pedaço por pedaço, que você corta etapa por etapa. Assim fica bem mais fácil e o risco de dar errado é bem menor, quase que zero. Vamos lá para a máquina? Vou pegar meu bastidor, né, e vou posicionar ele aqui normalmente. Venho aqui, ó, abaixo os tecidos, os retalhos, e vou posicionar na máquina como a gente já está acostumado. Ó, fez aquele barulhinho, quer dizer que está encaixado. Vou abaixar aqui o meu calcador. A marcação é a mesma da que acabou de fazer, tá? Só que a diferença agora é que a gente vai prender o nosso tecido em cor azul. Então vamos dar o play para vocês verificarem lá prendendo cada pedacinho dele. É isso aí, pessoal, marcações já feitas, tecidos pregados e presos, né, com as costuras. Então aqui na nossa máquina a gente observa que ficou só a parte amarelinha do corpinho e os acabamentos que a gente vai fazer na cor preto, tá? Então agora eu vou levar lá para a bancada pra gente fazer a parte do recorte. A gente vai recortar todas as partes que a gente não vai utilizar, tá, de retalhos dos tecidos, para depois a gente ir para a parte final do acabamento. Vamos lá. Então a gente vai aqui para de trás da máquina, levanta o calcador para você conseguir retirar o bastidor. Então eu venho aqui, ó, e retiro da mesma forma, sempre devagarzinho para não enroscar os tecidos, tá? Trago aqui para minha bancada e vou para a parte de recorte. Sempre eu indico a tesourinha de ponta curva, tá? E fina, porque na hora do recorte é bem mais fácil. Então, se você tem essa, é melhor utilizar.
Vou recortar as linhas aqui primeiro. Ó, recortei essa, vou recortar essa. Você vai fazendo aquele arremate primeiro das linhas, fica solta. E agora, vamos para o tecido. Eu vou iniciar pelos azuis, tá? Porque depois o rosa lá embaixo a gente recorta por último. Vou começar aqui por essa pétala, por essa detalhe aqui menorzinho. Ó, venho aqui, puxo o tecido, vou recortar. Gente, rente a linha, mas não em cima da linha, porque é só um ponto costura. Cuidado para não cortar ele, senão o tecido vai soltar. Então, corta o mais rente possível, mas não sobre a costura, tá? Então, eu vou cortar assim, ó. E vou puxando e vou recortando. O que sobrar depois, o próprio acabamento, que é um ponto cheio mais grosso, ele vai cobrir, tá? Vai pegar o restante do tecido. Então, você pode ir girando o seu bastidor como eu tô fazendo, só para você ir deslizando aí a tesoura para fazer esse recorte. Ó, cortei aqui o primeiro, vou tirar ele aqui que ele tinha pego ali, ó. Então, já descartei. Tá vendo como ficou? Essa parte aqui que me sobrou depois da costura, pode ficar tranquilo que o acabamento vai cobrir, tá? O ponto cheio vai cobrir. Então, eu vou fazer esse processo em todas essas em azul, tá? Na parte rosa, eu também vou fazer e vou mostrar pra vocês. É isso aí, pessoal. Já finalizei o recorte da parte azul, então meus tecidos azuis já estão recortados. Vamos agora para a parte rosa. São 2 pedaços, são maiores, então a facilidade é maior. Então a gente vai fazer o mesmo processo. Eu sempre seguro a pontinha aqui, ó, e venho me guiando com a tesoura. O mais rente possível, mas cuidado para não cortar a linha, tá? Que ela é uma linha de costura bem fininha. Então você vai fazendo aquele recortezinho aqui, ó. Tá vendo? Que depois o ponto cheio vai cobrir o pedacinho de retalho, né, de tecido que ficou. Aqui também, ó, cuidado com essa pontinha. E você vem aí fazendo o recorte da mesma forma. Ó, pessoal, foi aqui que eu disse pra vocês não colocar o mesmo tecido, tá vendo? Ó, como me facilita, porque agora ele já tá solto. Porque essa parte do meio vai receber um outro bordado. Então, eu preciso recortar, eu não posso deixar o tecido preso, né, aqui nessa parte do meio. Então, ó, são 2 pedaços diferentes. Então, eu continuo aqui fazendo o meu recorte para eu poder depois receber o acabamento. Já fizemos o recorte, tá tudo cortadinho certinho. E o próximo passo é só levar para a máquina. A gente não vai precisar retirar mais da máquina, porque agora a gente só tá nas últimas partes. Vai ser o quê? O corpinho aqui ao meio e depois o contorno das asas para poder fazer a finalização. Então vamos lá para a máquina para a gente acabar para ver o resultado. Vou posicionar o meu bastidor aqui, ó, da mesma forma, tá? Vou colocar aqui, já prendi ele, já encaixei e vamos lá. Vou ainda utilizar a minha cor azul, foi por isso que eu preferi utilizar ela primeiro, porque eu não ia precisar trocar. E vamos dar um play. A gente observando aqui, o que ela vai fazer agora? Aqui tá aparecendo amarelo, mas eu vou fazer de azul por conta da cor do meu tecido, tá? Você pode fazer da cor que você preferir. A gente vai fazer o corpinho do meio e os detalhes das asinhas de dentro, tá? A parte de dentro. Então, vamos lá. Abaixo o calcador aqui. Vou dar um play e ele vai iniciar essa parte aí que eu falei pra vocês. Já finalizamos o acabamento em azul. Eu vou levantar meu calcador aqui, ó, porque eu já vou fazer o arremate dessas linhas. Porque eu tenho que passar aqui no meu corpinho ainda a outra costura, né, o outro acabamento. Então eu corto para evitar de passar em cima. O que a gente vai precisar fazer agora? Trocar a cor da linha. Então eu vou retirar a minha linha azul, tá? Já liberei aqui e vou pegar o meu carretel preto, tá? O meu acabamento vai ser em preto. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou passar a linha na máquina igual a gente fez com a cor azul. Venho aqui, passo. Corto aqui ao lado. Olha lá. Passou na agulha.
O que eu vou fazer? Mesmo processo, abaixar o calcador e pôr para bordar. É a última parte para a gente finalizar e acabar o nosso bordado. Só dar um play e finalizar. Bordado finalizado, acabamos aí a nossa borboleta. Eu olhando daqui particularmente estou apaixonada, ficou lindo, lindo, lindo. Os contornos bem grossinhos, então cobriu ali os pedaços de tecido que eu falei para vocês. Então o que a gente vai fazer? A finalização. Como a gente sempre tá acostumado, tá? Que eu sempre falo para vocês, limpa o bordado, tá? Deixa ele bem limpinho para não ficar feio na hora de entregar para o seu cliente. Levantei meu calcador, vou tirar o bastidor. Coloco aqui na nossa bancada, vou pegar a tesourinha. E eu vou fazer o arremate, tá? O que a gente vai cortar? Essas linhas que ficam erguidas, tá? Então a gente dá uma puxadinha nela, corta, dá outra puxadinha e vai cortando aí as linhas que você tá vendo que tá aparecendo, ó. Eu gosto da tesourinha de ponta fina por conta disso. Então a gente consegue colocar ela assim e ir cortando. A parte da frente não tinha quase nada, porque lá eu já tinha cortado as linhas azuis, então a gente vai para a parte de trás do bordado. Parte de trás também é bem simples, tá? A gente vai e coloca assim embaixo, puxa a linha e corta, ó, e vai tirando. Então é bem simplesinho, como a gente já tá acostumado a fazer. Não esqueça, um bordado bonito é bordado limpo, tá? Então entrega para o seu cliente ele bem limpinho. Caso o tecido que você for utilizar necessite de entretela, você também tem que te retirar, tá? Não entrega ele com a entretela em evidência. Então essa parte é só isso aqui. A gente vai arrematando para conferir depois como que ela ficou no final. Com cuidado para não cortar o tecido. Eu vou passando a mão só para ir tirando as linhas para eu saber onde é que eu já cortei, tá? Isso aqui depois, a hora que você for tirar do bastidor, você dá aquela batidinha que solta aquelas linhas que já estão cortadas, tá? Que é essas aqui que fica aqui em cima. Passa um secador só para tirar tudo aí, os fiapos de linha e tá tudo certo. Ó. Finalizado aqui atrás, a frente do bordado ficou desta forma. Olha aí, o que vocês acharam? Gostou desse vídeo? Então compartilha com seus amigos, deixa aqui embaixo os seus comentários e deixa também sugestões para os próximos vídeos. Como eu sempre digo, aqui é a Larissa Santana da Freehand Bordados, sempre com vocês, aprendendo e empreendendo. Espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau! O vídeo ainda não acabou, escolhe aqui ao lado um desses 2 vídeos para você continuar aprendendo com a gente. Escolheu? Vai, escolhe, continua aprendendo.